nos encontramos de novo agora para esse terceiro domingo do tempo da Páscoa. E continuamos com o Evangelho de São João. Ele narrou para nós, né, 2 encontros com os discípulos que estavam morrendo de medo, trancados numa sala, e no dia mesmo da ressurreição. E 8 dias depois ele volta, e dessa vez o grupo todo está presente, inclusive o Tomé. E agora, encerrando o Evangelho de João e seus relatos da ressurreição, nós vamos para Galileia. É o último encontro de Jesus. E a história é assim. Os discípulos foram para Galileia e o Pedro virou para eles e falou assim: eu vou pescar. Claro, eles não tinham nada o que fazer em Jerusalém, onde Jesus foi morto, eles eram perseguidos. Voltam para Galileia e tem que cuidar da vida, né? Tem que ganhar o pão, tem que levar o peixe para casa. E Pedro diz: eu vou pescar. E aí os outros que estavam ali, então diz assim que o Nataniel falou: eu também vou. E os 2 de Zebedeu, que é o Tiago e o João, também: nós vamos pescar. Eles eram pescadores. O Evangelho diz que mais 2 foram juntos. Então 7 dos 11 foram pescar. Deu certo? Não, deu tudo errado. Trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. E na madrugadinha, lá da praia, né, alguém grita perguntando: tem alguma coisa aí? Não, não tem nada. Então joga a rede para o lado direito. A gente tem que recordar que o começo de tudo com Jesus foi uma pesca também, que tinham trabalhado a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus diz: joga a rede. E disseram: bom, em confiança, por causa da tua palavra, vamos jogar a rede. E pegaram muito peixe. E essa vez de novo. E na mesma hora, João, e ele foi o discípulo que Jesus amava, disse para Pedro: é o mestre. Ao Pedro, botou a roupa, pulou no mar e foi até a praia. Jesus tinha muita coisa para acertar com essa turma, né, que tinha aprontado bastante. A gente hoje em dia podia dizer assim: todos eles ficha suja, né? Porque na última ceia que Jesus tanto quis estar com eles, estavam brigando para saber quem era o primeiro. Depois ele, na angústia, vai rezar, pega os melhores amigos, os 3, e ele só dorme. 3 vezes Jesus tem que acordar. E depois, quando Jesus é preso, Marcos diz: todos fugiram. Todos fugiram. Estão brigando para quem é maior, depois aprontando, fugindo. E Jesus encontra com eles. Não monta um tribunal para tirar limpo tudo isso. Jesus reparte o pão com eles, reparte o peixe com eles. Só que com Pedro ele tinha que fazer um acerto de contas com Pedro. E de lado ele chama Pedro e diz assim: Pedro, não diz Pedro, acabou. Pedro é quando ele deu toda aquela missão. Ele diz Simão, voltou a chamar aquele nome do pescador, Simão, filho de João, filho de Jonas. Você me ama mais do que os outros? E a palavra que Jesus usou é a palavra daquele amor total, daquele amor de gratuidade, daquele amor grande. A palavra que o João usa: Deus é amor, ágape. Ele falou: Pedro, você tem esse amor de ágape mais do que todo mundo aqui? O pobre do Pedro, que tinha aprontado, falou: Senhor, eu quero bem o Senhor. E Jesus diz: apacenta
os meus cordeirinhos, aqueles que são pequenos, desamparados. Mas ele volta a fazer a pergunta, porque Pedro não respondeu. E aí ele pergunta: Pedro, você me ama com esse amor de ágape? Ele não pergunta se é mais do que os outros. E Pedro, de novo, não tem coragem de dizer que ama daquele jeito e diz: não, o senhor sabe que eu sou seu amigo. E a terceira pergunta de Jesus: nenhuma é a mesma. Você é de verdade o meu amigo? É o verbo philein em grego. E aí Pedro desmonta. Ficou triste, porque nessa terceira vez Jesus perguntou se ele era amigo de verdade. E ele fala: o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu sou seu amigo. E Jesus, pela terceira vez, vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. O tribunal de Jesus é sempre o tribunal do amor. Na comunidade é o mesmo. Tem autoridade aquele que ama, aquele que lava os pés, aquele que tem compaixão. Não tem outra autoridade na comunidade e na igreja. E Jesus e João termina esse relato dizendo uma última palavra de Jesus: segue-me. São as duas coisas que é exigido do discípulo: amor e seguimento. Que a gente reze para que venha também um pastor da igreja que apacente as ovelhas, os cordeiros, cheio de amor e fiel no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.